Olá, meus queridos estudantes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Daniele Cristine e vamos juntos estudar o componente curricular de matemática. A nossa aula de hoje é sobre fração. Quem já ouviu essa palavra? Muito conhecida, não é mesmo? Nós vamos ver hoje, então, na prática, o que seria essa fração. Vamos praticar juntos com a nossa atividade, que foi colocada para vocês lá na plataforma SMED GV. Se você não fez, ainda dá tempo. Corre lá, pega a sua atividade, seu caderno e vamos fazer juntos. Antes de nós começarmos com o nosso slide, eu gostaria de perguntar a você sobre esta maçã aqui, para a gente entender um pouquinho sobre fração. Vamos imaginar que eu, professora Daniele, tenho aqui apenas essa maçã, como vocês estão vendo, e tenho dentro da sala de aula comigo aqui agora 4 pessoas. Eu tenho 4 pessoas e só tenho uma maçã. Vocês sabem que para representar uma maçã, eu vou utilizar o algarismo 1, não é isso? Aquele formatinho do algarismo 1. Mas e para eu representar aqui, agora eu tenho uma maçã e representar as partes desta maçã? É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre como representar em gráficos, em números, em desenho, cada parte desta maçã. Vamos para um outro exemplo em que nós vamos fazer agora na prática. A professora Daniele tem apenas uma maçã. Vamos lá? Uma maçã apenas. E na minha sala agora eu tenho 2 pessoas, certo? Como representar esse valor? Vamos partir essa maçã juntos comigo? Vamos lá, se você tiver uma maçã em casa, você pode estar fazendo junto comigo. Então, vamos partir essa maçã ao meio. E se eu perguntar para você assim, quanto vale cada parte dessa? Eu tenho certeza que você vai saber me responder que é metade. É meio, professora. Cada um que está nessa sala agora vai receber meia maçã, apenas a metade. Ok, mas como colocar esta fala, meia maçã, em algarismos? Utilizando aqui, então, o número, quantificar essa meia maçã. Nós vamos ver. Vamos partir mais uma vez? Relembrando agora, não temos mais somente 2 pessoas na sala, eu continuo com uma maçã apenas, tá vendo? Uma maçã. E agora eu quero parti-la para 4 pessoas. Então, nós vamos partir essa maçã para 4 pessoas. Vamos lá? Lembrando também que cada parte precisa estar igualmente dividida. Então, agora eu tenho 4 partes de maçã. Aqui, ó, eu vou demonstrar para vocês. 4 partes igualmente divididos. O que eu quero saber de vocês é como representar através de algarismos, como quantificar isso aqui no papel. Como colocar este número no papel. É o que nós vamos fazer juntos. Vou deixar a minha maçã aqui, que nós vamos precisar mais tarde, e vamos para a nossa aula. Vamos lá? Aula 24. Fração é a ação de quebrar, de repartir uma coisa, parte de um todo. O que seria isso, professor? O que seria o meu todo aqui da maçã? O meu todo seria uma maçã, certo? E a parte são esses pedacinhos que eu separei. É a representação das partes iguais de um todo, um inteiro. Sua função é representar números que indicam uma ou várias partes de um inteiro, que é dividido em partes iguais. Então, veja, eu estava com tanta fome que comi metade da pizza. Okay? Então, nós temos aqui representado a minha metade da pizza, que foi a parte que eu comi. O que é o meu inteiro aqui? O meu inteiro é a pizza toda. Então, ele é o que eu chamo de inteiro. Eu tenho uma pizza inteira. Uma pizza e 1. Por que 1? Porque ela está inteira. Já na parte de baixo,
eu estou representando a metade. Lembra que eu perguntei para vocês assim, como representar a metade da minha maçã? É o mesmo que representar aqui a metade da minha pizza. Qual é o meu inteiro? O meu inteiro é a pizza. Mas eu reparti essa pizza em quantas partes? Em duas partes, não foi, aquele? 1, 2. Reparti em duas partes. Por isso eu utilizo esse denominador, porque eu fiquei com duas partes. Eu reparti em duas partes esse inteiro. Porém, como nós lemos, eu comi apenas a metade. Então, desses 2 pedacinhos, eu comi só esse aqui, ó. Então, eu comi 1 de 2. Eu comi uma parte de quantas? De 2 partes que tinham, ok? Vamos voltar aqui para a nossa maçã. Vamos lá. Vamos pegar aqui mais uma maçã e vamos partir juntos novamente. Eu tenho uma maçã inteira, ela representa o meu inteiro. E vou partir para 2 pessoas novamente, ok? Partir para 2 pessoas novamente. Se eu comer apenas essa parte, que eu virei para baixo, eu estou comendo quantas partes? Uma parte e eu tinha quantas ao todo? Eu tinha 2. Então, cada parte desta maçã representa 1 de 2, ok? Uma parte de 2, ok? Vamos lá. Temos representado aqui, olha, por forma de desenho para vocês agora, a minha maçã inteira. A partir do momento que eu parti ao meio, eu fiquei com 2 partes, não foi? Então, o meu denominador aqui, olha, ele passou a ser 2, porque eu fiquei com 2 partes. Mas eu me alimentei, ou seja, cada partezinha dessa vai representar 1. Então, cada parte dessa é 1 de 2, ok? E quando eu junto as duas, representa novamente o meu inteiro. Já na parte de baixo, eu reparti igualmente, lembrando que na fração é necessário que se reparta igualmente. Eu tenho a mesma maçã, uma maçã inteira, só que agora eu reparti em 3 pedaços. Ou seja, cada pedacinho desse aqui vai representar para mim um pedacinho de quantos? Eu tinha quantos pedaços? 3, não é? 1 de 3. Que nós vamos ler como faz essa, vamos ver como faz essa leitura daqui a pouquinho. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que um pedaço de 3. Tinha 3 e eu comi só um pedacinho, ok? Mas de quê? Qual que é o todo aqui? Era a minha maçã que estava lá inteira, ok? Mais uma vez tem uma maçã, porém agora ela foi repartida igualmente em 4 partes. Então, se eu comer essa maçã aqui, olha, eu vou estar comendo quanto desta maçã? Eu vou estar comendo uma parte, um pedacinho de 4. 1 de 4, ok? Primeira coisa, lembre-se disso aí. Então, de cima vai representar aquilo que eu estou retirando e a parte de baixo vai representar a quantidade que eu tenho repartido ali, o meu todo daquela maçã. Ou seja, se eu juntar novamente aqui aquelas 4 partes da maçã, ou seja, 1/4, mais 1/4, mais 1/4, mais 1/4, eu terei uma maçã inteira. Então, sempre que eu precisar representar em fração, ou seja, em partes, eu vou utilizar essa forma que coloquei para vocês. Nós vamos ter um número em cima, um tracinho e um número embaixo, que nós vamos aprender agora os termos destes números. Então, vamos lá. O que seria, então? Como que é a grafia dessa fração? O número que fica em cima, ele é chamado de numerador. Ele indica a quantidade que estamos levando em consideração, como no caso da maçã. Quando eu pegar só um pedacinho, eu vou anotar só um pedacinho. Se eu pegar 2 pedacinhos, eu vou ter que colocar o número 2 aqui no meu numerador. Já o algarismo que fica embaixo desse traço é o meu denominador.
ele vai indicar o quê? Em quantas partes o todo foi dividido. Quantas vezes eu dividi aquela maçã ali, ok? Como nós fizemos aqui na mesa, partindo a metade, e como nós fizemos partindo em 4. Exemplo. Na figura ao lado, temos um inteiro, que é o meu círculo, dividido em 8 partes iguais. Então, 8 será o meu denominador. A quantidade de partes que eu tenho aqui, que eu dividi, que eu reparti, vai ser o meu denominador. Levando em consideração a parte pintada da figura, temos a fração 3/8. Ou seja, vamos imaginar que isso aqui é uma maçã e que eu reparti em 8 pedaços. Se desses 8 pedaços eu comer apenas 3, significa que eu estou comendo 3 pedaços de quanto? De 8. Já na parte de baixo aqui, para representar a parte em branco, a parte que eu não comi da maçã, ok? A parte em branco da figura, usamos a fração 5/8. Então, vou fazer de outra cor aqui. Essa parte aqui, ó, é a parte que eu não comi, é a que sobrou. Eu vou representar como? Quantas partes eu não comi? 1, 2, 3, 4, 5 aqui, olha. 5 partes eu não comi. Mas 5 de quantas? Qual era o meu total? Eram 8. Continua sendo 8. Então, 5/8. Leitura de frações. Lembra, lá no início eu perguntei para vocês se vocês sabiam fazer leitura, se vocês sabiam representar essa quantidade. Quando eu falar meia maçã, professora, seria meia maçã. Como representar este algarismo, essa quantidade no papel? Essa quantidade, ela também tem um modo correto de se fazer a leitura, que é o que nós vamos ver agora, leitura de fração. Então, se o denominador for, o que é denominador mesmo? É aquele que fica embaixo do traço. Se o denominador for 2, nós vamos ler com meio. Meio. Se o denominador for 3, nós vamos ler falando terço. Se for 4, quarto. Se for 5, quinto. 6, sexto. 7, sétimo. 8, oitavo. E 9 será nono. Então, sempre aqui, olha, você vai observar agora o denominador, que é o algarismo que fica na parte inferior. Se apareceu 2, nós vamos ler o numerador como vocês conhecem, o nome daquele algarismo ali. Então, 3 e tenho 2 embaixo, meios, okay? 3 meios. 2 terços. 3 quartos, 1 quinto, 5 sextos, 4 sétimos e 5 oitavos. Então, o que vai mudar aqui é o meu denominador. A primeira palavra vai ser o nome daquele algarismo ali. Ainda, professora, mas e agora se aparecer mais de 9? Porque nós vimos até o nono, certo? 1 nono, 2 nonos, 3 nonos e assim por diante. Mas e se o denominador for 10? Se for como aqui está representado, ó, como que nós faremos essa leitura? Uma observação a se fazer. As frações nas nossas atividades escritas, elas podem estar representadas um número embaixo do outro. Deixa eu corrigir aqui. Um número embaixo do outro, ou ela também pode estar representada como foi feito aqui, ó. Um número ao lado do outro. É a mesma coisa, tá? Representa a mesma quantidade. Então, sempre que aparecer no denominador o 10, o algarismo 10, nós faremos a leitura décimo. Apareceu 11. Olha, agora tem uma palavrinha nova. Além de eu escrever o número 1 que eu já conheço, o número 11 que eu já conheço, eu tenho que acrescentar a palavra avos. Então, passou de 10, eu vou acrescentar, após o nome daquele algarismo, a palavra avos. Então,
Então, 12 avos. 1 13avos. Agora, chegou no 100 e no 1000, nós vamos ler centésimo e milésimo. Então, peço a atenção de vocês, olha, para o décimo, para o centésimo e para o milésimo, que não levarão em seguida essa palavrinha avos. Exercitando, vamos lá corrigir juntos algumas questões da nossa plataforma SMED GV. Número 1. Luísa escreveu a palavra lua em um papel quadriculado. Veja. Agora responda. Quantos quadradinhos contém na malha quadriculada? Ao invés de eu vir aqui contando 1, 2, 3, todos os quadradinhos, eu posso fazer o quê? Contar quanto eu tenho na minha coluna e quanto eu tenho na minha linha. Nós vamos ter 8 quadradinhos aqui na minha coluna e vamos ter 18 quadradinhos na nossa linha. Então, a linha seguindo para cá. Tá, peraí, deixa eu escrever aqui. A linha seguindo para cá e a coluna é essa daqui, ok? Então, quantos quadradinhos contém na malha quadriculada? Então, 8 vezes 18, nós chegaremos a 144 quadradinhos. Se você tem dúvida, pode contar um por um. Vai ter este resultado, 144 quadradinhos. Quantos quadriculados ela utilizou para escrever a palavra? Agora sim eu preciso contar um por um aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Então, ela utilizou quantos? 39 quadradinhos. Mas ela utilizou 39 quadradinhos de qual total? Aí entra a nossa fração. Então, quantos quadradinhos sobraram aqui? Se eu tirar 144 menos 39, vão sobrar 105 quadradinhos, ok? Represente essa fração, represente em fração. Então, nós vamos representar aqui a quantidade que ela utilizou, que é 39, e o meu total. Qual que era o total dessa malha quadriculada aqui? Era 144 quadradinhos, não é isso? Então, ela usou 39, 144 avos. Como se lê? 39, 144 avos. Lembrando que nós precisamos acrescentar essa palavra, exceto no décimo, centésimo e milésimo. Desafiando você. Na formatura do 5º ano de uma escola, um dos alunos lerá o texto de abertura do evento. Dos 42 alunos desta turma, 9 se candidataram para fazer essa leitura. Os alunos que se candidataram representam qual fração do total de alunos? Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui, qual é o meu total? Quantas crianças tem nessa turma? Tem 42. E quantas se candidataram? Apenas 9. Então, eu tenho 9 alunos de 42. Resposta certa, questão B. 2. Em uma turma de 5º ano, foi feita uma pesquisa sobre o meio de transporte que os alunos utilizaram para ir à escola. O quadro abaixo mostra os resultados da pesquisa. Então, nós temos aqui 5 alunos utilizaram carro, 9 alunos o ônibus, 8 alunos a bicicleta e 10 foram a pé. Sabendo que cada aluno escolheu apenas um meio de transporte, responda: quantos alunos participaram desta pesquisa? Então, para nós chegarmos a esse resultado,
foi necessário o quê? Somar a quantidade de pessoas, de alunos, aqui nesta tabela, ok? Qual fração representa os alunos em cada meio de transporte? Então, olha só, eu preciso saber qual é o meu total. O meu total, nós vimos ali anteriormente, que são 32 alunos. Esse é o meu todo, o meu número inteiro ali que foi repartido, ok? E quantas foram de carro? Apenas, vamos fazer juntos aqui, ó, apenas 5 crianças foram de carro. De quantas? De 32. Então, essa é a minha primeira fração. E de ônibus? 9 crianças de quantas? De 32. E bicicleta? 8 crianças de 32. E a pé? 10 crianças de 32. Escreva por extenso as frações da atividade anterior. Então, agora nós temos que colocar como se lê essa fração. Então, na primeira aqui, que é de carro, 5 e 32 avos. 9 e 32 avos. 8 e 32 avos. E quem foi a pé? 10 e 32 avos. Represente todas as frações nos desenhos abaixo. Então, veja bem, aqui abaixo eu tenho 32 quadradinhos nessa malha quadriculada. Cada um desse aqui, eu tenho representado 32 quadradinhos, se você fizer a conta. Eu vou ter que pintar quantos quadradinhos? No carro foram 5 crianças, não foi? Então, vou colorir aqui apenas 5 quadradinhos, ó. 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Na letra B, foram quantas crianças? Foram 9 de 32. Então, eu vou colorir apenas 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na letra C, foram 8 de 32. Então, 8 crianças apenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na questão D, eu vou colorir 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, representei por meio de desenho a minha fração. É isso aí, criançada. Espero que vocês tenham compreendido, entendido o que são as frações, como se faz essa leitura, mas se tiver ficado alguma dúvida, você pode assistir essa aula novamente, pode tirar sua dúvida através do chat e seu professor irá lhe responder. Até a nossa próxima aula, pessoal! E não se esqueça, se inscreva no nosso canal do YouTube, acesse a nossa plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular para essa imagem que aparece aqui no cantinho da tela. Tchau, tchau!